pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma biruta. Mas Lu, o que é uma biruta? Uma biruta, ela marca a direção do vento. Então ela é muito utilizada em aeroportos e indústria de produtos químicos. Mas essa que eu fiz, ela vai ser utilizada em um colégio para os alunos estudarem a direção do vento. Então vamos juntos comigo ao passo a passo? Para fazer o corte da biruta, eu usei 1,10 m de tecido. Eu cortei ela com 1,8 m. Ao cortar, eu cortei ela como um cone, fui afunilando até o final. O final ficou menor. E a largura maior, eu fiz da largura do círculo que já veio com a haste. Para fechar o final do cone, eu cortei esse círculo. Usei uma tampa pequena e cortei. Cortei ele um pouco maior do que o final da biruta. Essa é a primeira vez que eu faço uma biruta. Ela serve para marcar a direção do vento e essa vai ser utilizada em um colégio. Esse aqui é o círculo que veio com a haste para fazer a montagem. Não deu para cortar ela inteira, então eu cortei em duas partes e dividi ao meio do círculo, porque eu não posso passar dessa haste para lá. Então eu vou fazer uma bainha de cada lado, assim na largura de 1 cm, e depois vou pregar em volta fazendo uma bainha, prendendo a metade da biruta na metade do círculo. Então não tem como dar uma medida, porque você vai fazer ela na largura do círculo. É só cortar e no cortar deixar sempre as sobras de costura. Ao cortar, eu risquei dos dois lados do tecido, para fazer ela com o final mais fino, como um cone, ou para ser mais fácil, como um funil. Então, na reta, iniciei fazendo as bainhas da parte superior. Fiz uma bainha na largura de 1 cm com 10 cm de comprimento. Iniciei costurando e com uma fita fiz uma medida, marcando 10 centímetros de cada lado. Então, fiz essa marcação nos dois lados dessa parte da peça. Fiz o mesmo procedimento do outro lado também. Tive que dividir essa biruta em duas partes para dar certo no colocar no aro. Porque primeiro eu vou fazer a bainha no aro, para depois eu unir as laterais. Se não tivesse a haste no meio do aro, então eu poderia fazer ela inteira. Aí dava para fechar um lado inteiro e deixar o outro aberto, trabalhar com um lado só aberto. Então, após fazer essas duas costuras, eu fiz o mesmo procedimento do outro lado. Continuando, agora eu vou prender as duas partes no aro. As duas ficaram iguais, da mesma largura, então é a mesma medida de cada lado. É um pouco difícil trabalhar com um aro assim com uma haste. Se não tivesse essa haste, seria mais fácil para trabalhar. Tentei tirar ela desse aro, mas não consegui, porque ela está fixada, não dá para tirar mais. Para fazer a bainha, eu passei esse aro por baixo do pé calcador. Ergui ele a agulha e coloquei ali por baixo. E prendi a bainha, dobrando ela 2 centímetros e colocando embaixo do pé calcador, arrematando o início da costura e vim dobrando 2 centímetros. Assim ficou mais fácil para fazer. Mas é um pouco complicado trabalhar com um aro com uma haste. Tem que cuidar bastante para não bater e quebrar a agulha. Então, fiz a bainha em todo esse retângulo, usando a medida de 2 centímetros, sempre medindo com a fita. Como foi a primeira vez que eu fiz essa biruta, tem que prestar bem atenção antes de cortar para fazer. Tirar as medidas exatas, medir bem certinho para não errar. Então, finalizando a costura aqui na bainha, eu arrematei bem o início e fim da costura para ficar bem firme no aro. Essa parte com a bainha pronta, ela ficou bem certinho na metade do aro. Continuando a costura, fiz o mesmo procedimento do outro lado também. Coloquei ela embaixo do pé calcador, arrematei o início da costura, dobrei o tecido e iniciei fazendo a bainha, medindo com a fita 2 centímetros. Para fazer a costura, eu fui girando o aro e fui costurando. Após finalizar a costura na bainha, arrematei a costura. Agora é só desvirar a peça do lado do avesso e fechar. Então, eu vou deixar essa haste por cima da peça e vou fechar ela do lado do avesso, assim, iniciando a costura aqui próximo da haste. A haste vai ficar pelo lado direito. Fechar a lateral, iniciei fechando pelo lado da haste para ficar mais fácil na hora de fechar o outro lado. Segurei bem firme os dois lados para não ficar um maior e outro menor. Iniciei costurando por cima da bainha, que eu tinha feito a bainha na parte superior. E vim costurando, deixei uma sobra de tecido de 1 centímetro de cada lado. Após fechar um lado, fechei o outro também.
Fica um pouco complicado para trabalhar com uma haste em um aro, mas costurando devagar tudo dá certo. Então, para fechar esse outro lado, eu vou ter que fechar assim. Juntei bem as duas costuras e desvirei a biruta para o lado do avesso do lado da haste, para depois, na hora de desvirar do lado direito, ela vai ficar certa. É um pouco difícil costurar do lado da haste, mas eu vou costurar bem para baixo pelo lado do avesso. Juntei bem as duas costuras e iniciei costurando, para não ficar uma maior e outra menor na parte superior, deixando também 1 centímetro de sobra de tecido. Após fechar as laterais, então iniciei pregando o fundo da biruta, que é esse retângulo. Iniciei pregando esse círculo do lado da costura. Coloquei ele na emenda da costura e iniciei costurando, Deixei uma sobra de 1 centímetro em toda a volta do círculo. Fui ajeitando certinho e pregando. Deixei ele um pouco maior que a abertura para dar certo ao pregar. Essa biruta eu deixei ela com o final fechado, mas você pode fazer uma bainha também e deixar o final aberto. Você pode fazer do jeito que você quiser. Após finalizar essa costura no círculo no final do cone, desvirei a biruta do lado direito para fazer o acabamento na parte superior. O círculo ficou certinho na parte inferior. Como aqui não dá para costurar pelo lado de dentro por causa da haste, então eu não quis costurar na mão também não ficava bem. Então eu fiz uma costura por fora na reta. Fechei até próximo da haste. Ela ficou ali ainda com uma pequena abertura que não deu para fechar por causa da haste. Finalizando toda a costura na biruta, esse é o resultado. Espero que vocês gostem. Se alguém precisar fazer, aqui tem a receita. Então essa eu fiz de um jeito bem simples. Mas se vocês gostaram, curtam o vídeo, deixem aí o seu like. Compartilhem, se inscrevam no meu canal. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo. Esse é o resultado da peça pronta.